famílias inteiras sejam atraídas à tua presença neste lugar. Sim, Senhor, oramos pela renovação do altar. A renovação do altar. De que la machalabás e de ola machanta. Chamamos a tua presença, Senhor. Adoramos ao nome de Jesus, nome que está sobre todo nome. Yeshua, vem, Senhor. Sim, vem. Yeshua, vem. Desejamos. Enche essa casa. Enche nossas vidas, Senhor. Nós te desejamos. Enche-nos com teu Espírito, Pai. Nós te desejamos. Atentaremos para a sua repreensão. Vem. Nos faz saber as tuas palavras. Derrama copiosamente o teu Espírito. Vem com tua glória sobre nós. Te desejamos, vem com tua glória sobre nós. Obrigado por tudo que temos recebido, mas queremos mais. Vem. Estamos vem, como Moisés pedindo, Senhor, te desejamos, vem. dá-nos mais. Vem com tua glória sobre nós. Te desejamos, vem com tua glória sobre nós. Isso não é uma canção, é o desejo do nosso coração. Desejamos, vem. É isso que estamos empregando nossa vida, Senhor. Te desejamos, vem. Pois tudo está sujeito ao teu nome. Pois tudo está sujeito ao teu nome. Sim, Senhor. Jesus, Jesus. Nos sujeitamos Jesus, ao Senhor, sim. ao seu senhorio. Tudo está sujeito ao teu nome. Pois tudo está sujeito ao teu nome, Senhor. Como escravos estamos aqui, Senhor. Escravos voluntários. Pois tudo está sujeito ao teu nome. Escravos de orelhas ao furadas. teu nome. Poderíamos Senhor. ir, mas decidimos ficar. E não há nada que eu queira, não há nada que eu deseje. Tua presença, sinto a presença. E não há nada que eu queira, e não há nada que eu deseje. Vamos lá. E não há nada que eu queira, é tua presença. Se nós te desejamos, nós te desejamos. Declare se isso. nós te desejamos, Sim. Senhor. Se nós te desejamos, sim. Sim, Jesus. Senhor, vamos mergulhar fundo nele. Sim. Porque quando nós estamos imersos no Senhor, entendemos os dias que estamos vivendo. Os discípulos perguntaram: cara, por que os teus discípulos não estão jejuando? E o Senhor disse: olha, chegará os dias. Ele não disse jejum, chegará os dias. Quem entende os dias que está vivendo, entende o homem, meu irmão, que deve se tornar. Virá uma chave sobre esse lugar, meu irmão. Devemos mergulhar no Senhor essa noite. Não numa pregação, não no homem, mas no Senhor, para entendermos a sua palavra. Entendermos aquilo que nós devemos fazer nesse tempo. Nós te desejamos. Se nós te desejamos,
nós te desejamos, oh, nós te desejamos, assim, nós te desejamos, Senhor, mais que um culto, mais que uma conferência, nós te desejamos, Pai, assim como a corça anseia, brama pelas correntes das águas, sim, a tua noiva te deseja, sim, estamos sedentos, Senhor, vem, nós te desejamos, Senhor, se nós te desejamos, se nós te desejamos. Se você puder e quiser, levanta suas mãos. Mais que tudo, sim, mais que tudo, sim, nós te desejamos, sim, nós te desejamos. Senhor, sim, mais que tudo, eu tenho fome, eu tenho sede de ti, se nós te desejamos, nós te desejamos, eu tenho fome, eu tenho sede. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho fome, eu tenho sede, nós te desejamos, se nós te desejamos, eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho fome, eu tenho sede, nós te desejamos, Senhor. Vamos lá, sim. Nós te desejamos. Eu tenho fome, eu tenho sede. Nós te desejamos. Nós te desejamos. Nós te desejamos, oh, sim, assim, sim, Pai, oh, nós te desejamos, sim, sim, nada faz sentido sem o Senhor, nada faz sentido, Tu és tudo em todos, sim, Tu és tudo em todos, não é o que planta, o que rega, mas Tu dá o crescimento, Pai, sim. Eu quero permanecer em Ti, eu quero permanecer em Ti, a Tua presença é o meu prazer, a Tua presença é o meu prazer, quero permanecer em Ti, sim.
Eu quero permanecer em Ti. Eu quero permanecer em Ti. Eu quero permanecer em Ti. Eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Oh Deus, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Teu calor e Teu favor e Teu amor, ninguém me ama como meu Senhor, como meu Senhor. Ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me abraça assim, ninguém fala como o Senhor. A sua voz é inconfundível. Amado meu, te desejamos, nós te desejamos, se nós te desejamos, se nós te desejamos. Alguns de vocês estão num período de jejum. E quantos nesse período, ou em algum período de jejum ou de dieta mesmo, sentiram mais fome do que o normal? Fome de alimento sólido. Por que vocês sentiram fome? Porque ficaram sem comer. Uau! Não é isso? Simples assim. Eu acredito que, de forma geral, a igreja brasileira, ela quer ter fome por Deus. Porque fome por Deus significa um desejo de conhecê-lo mais profundamente. Então eu cheguei à conclusão de que é simples ter sua fome por Deus aumentada. Só é ficar sem comer. Simples assim. Então, eu acredito que esse é um tempo de entrarmos em dieta espiritual. Esse é um tempo de pegarmos as coisas que são até lícitas, mas que não convém mais, pelo menos no cardápio daquele que quer crescer em fome por Deus. E pegar um monte de coisa que
em parte ou parte delas, no fundo, na minha opinião, é bobagem, perda de tempo, não nos leva a lugar algum. E entrarmos num lugar de ação, de prática, a fim de que a nossa fome por Ele, de fato, cresça. Quer mais fome por Deus? Fique sem comer. Fique sem comer tudo aquilo que, como alimento, preenche o seu estômago espiritual, mas não te preenche profundamente. Ou melhor, te sacia espiritualmente falando, mas não te preenche, não te fortalece. Se eu comer 10 hambúrgueres, por exemplo, cheio de maionese, ketchup, mostarda e o que quer que seja, eu vou estar certamente satisfeito. Mas muito provavelmente isso vai me fazer muito mal. Apesar do sabor, não é nutritivo, não é saudável. E o Senhor está chamando a igreja brasileira para sair de um cardápio que gostaríamos de comer, que é gostoso, para um cardápio nutritivo e saudável. Ele está nos chamando, porque o Espírito do Senhor quer provocar na igreja do Brasil nesse tempo, ou quer nos conceder um santo batismo de fome e sede por Ele. A minha mensagem nessa noite para o CCA é apenas um: Ele deseja renovar o altar da paixão por Ele. Ele deseja renovar o altar da paixão por Ele. Porque a paixão é o que nos vai, e quando eu digo paixão, não é aquele sentimento volúvel, inconstante. A paixão de um coração aquecido sinceramente, que deseja amar Jesus. E eu acredito que essa paixão, quando nós a temos, a gente caminha a segunda milha. A gente tem, mesmo no momento mais difícil da caminhada cristã, a gente permanece com os olhos brilhando. Mesmo num tempo difícil, a gente continua com o coração batendo mais forte por Ele, aquecido por Ele. Aí eu pergunto, quantos desejam sinceramente isso? Sim, mas isso não vem com o levantar das mãos apenas. Isso não vem ao você vir aqui na frente logo mais para a gente impor as mãos, se fizermos isso, e orarmos por você. Eu acredito que cultos, reuniões, células, conferências, ela cumpre um propósito importante, mas muito mínimo dentro do processo do todo de conhecer a Deus. O que me mantém definitivamente de pé até hoje não foi nenhuma imposição de mãos que eu já recebi, e já recebi muitas. Não foi nenhuma conferência, congresso, simpósio ou o que quer que seja. Não foi nenhum bom culto. Mas sabe de uma coisa? O que me mantém foi dia a dia, cansado ou refrigerado, com dinheiro ou endividado, correndo ou caminhando. Foi todos os dias colocando lenha no altar, todos os dias fechando a porta do quarto, todos os dias dizendo: Senhor, eu sou muito pequenino, mas por favor vem aqui. Então, meus irmãos, não é um livro que vai mudar alguém, a não ser que seja o livro da vida, a santa palavra de Deus. Não é um homem, por mais ungido que seja. Não é um evento. Mas se entrares no teu quarto com o desejo sincero de conhecê-lo e buscá-lo, e fechar a porta bem fechada, para que os barulhos e sons do WhatsApp, etc., não te tirem do foco. E se lá você permanecer naquele lugar de espera, de morte muitas vezes, com um desejo sincero de conhecê-lo, de buscá-lo, não para que Ele sacie suas necessidades, não para que Ele te conceda apenas uma bênção, um emprego, um carro, uma esposa, um marido, mas com o desejo sincero que havia em Moisés, por exemplo, de conhecê-lo. Eu te digo, esse desejo será preenchido, será saciado. Aleluia. Abra por favor a sua Bíblia em Êxodo capítulo 33. Vamos começar por esse texto.
Vamos começar com Moisés, seguimos para Davi e terminamos com Paulo. 3 homens bem fraquinhos da história da Bíblia. Hoje de manhã compartilhamos algo do início da caminhada ministerial de Moisés. Aquilo que o Senhor foi comunicando a ele, a fim de ele se submeter, compreender que seriam as coisas mais importantes para que ele cumprisse o chamado de libertar o povo de Israel do Egito e depois guiá-los para a terra prometida. E a primeira coisa que o Senhor falou para Moisés, diante da resposta negativa de Moisés, que dizia, em outras palavras: Senhor, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, quem sou eu? E a resposta do Senhor foi: quem é você? Aqui sou eu parafraseando o diálogo. Quem é você pouco importa, Moisés, o que importa é que eu serei contigo. Mas hoje a gente vê mensagens ganhando expressão na nação toda. Homens bem vestidos, com excelente aparência, com eloquência maravilhosa, dizendo: olha, o que ele é pouco importa, o importante é que você é, e você vai vencer, e você vai dominar, e você nasceu para ser grande. Pois nessa noite, debaixo dessa palavra, eu quero te dizer: pouco importa quem você é, pouco importa suas fraquezas e fragilidades, o importante é que ele é o eu sou, e ele irá contigo. Para de olhar para ti e olha, como disse o autor aos Hebreus, firmemente para o autor e consumador da sua fé. Esse é o segredo da vida cristã. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é a nossa eloquência e experiência. É Ele, Cristo em nós, a esperança da glória para o mundo perdido. Mas depois de um diálogo que a gente viu lá em Êxodo capítulo 3 e 4, Moisés vai, e o Senhor confirma a sua palavra, e faz sinais e prodígios grandiosos no Egito. E depois do 10º sinal, Faraó não conseguiu mais resistir e liberou a nação. E agora começa a saga de Moisés, o último período dos 40 anos, guiando o povo, um povo propenso à incredulidade, um povo mimado, que quando não tinha os seus desejos saciados no momento, esqueciam o Senhor, olhavam para as circunstâncias e paravam, e ficavam como uma criança birrenta, que senta no chão e não se submete ao pai e começa a gritar fazendo vexame, porque ela é mimada e faz o que quer, e o pai se submete. Mas o Deus de Israel não. Israel várias vezes parou no caminho que eram, segundo os estudiosos, para ser por cerca de 40 dias, rumo à terra prometida. Durou 40 anos, mas esse não era o plano do Senhor. Portanto, a sua obediência determina a velocidade com que você entra na terra das promessas de Deus para a sua vida. Por outro lado, a sua incredulidade ou insubmissão ou desobediência determina o quanto de tempo você ficará no deserto. É você que escolhe, porque Ele está pronto para te abençoar, porque Ele está pronto para cumprir tudo aquilo que Ele disse a seu respeito. Então não é com Ele, nesse aspecto conosco é a nossa obediência ou não. Mas nesse processo, Deus também trabalhou e chamou Moisés para perto de si. Mas num diálogo muito especial, uma das passagens que eu mais amo das Escrituras, e que eu mais amo na história desse homem chamado Moisés, Êxodo 33. Eles tiveram um diálogo tão íntimo, tão interessante. E esse diálogo começa com Deus dizendo: Moisés, é o seguinte, na verdade, o penúltimo versículo do capítulo 32, Deus já começa a falar sobre isso. E no versículo 2 do capítulo 33 ele confirma:
E basicamente o que Deus disse foi o seguinte: Moisés, eu vou te abençoar, eu vou cumprir o que eu disse, mas eu não vou com vocês, tudo bem? A incredulidade do povo, a falta de obediência, a falta de santidade do povo, a falta de respeito do povo para com Deus, fez ele dizer para Moisés, lá no Monte Sinai, naquele encontro terrível: Moisés, eu não vou, mas vamos fazer o seguinte, calma, eu vou enviar o meu anjo com você. Já pensou se você está num momento difícil, Deus te dá uma grande missão e vem um profeta até você, uma profetisa, e diz: eis que te digo, eu enviarei o meu anjo com você. Quantos amariam receber uma palavra como essa? Pois é, eu também, mas Moisés não. Porque acima do bom há o excelente. E parafraseando, Moisés disse assim: ô Senhor, uau, tu vais mesmo enviar o anjo, Senhor? Sim, Moisés, eu não já disse. Uau, Senhor, obrigado. Mas eu não vou não. E sabe o que Moisés fala para ele? Senhor, se tu não vais conosco, leia esse versículo comigo, por favor. Versículo 13. Leia aí na sua Bíblia. O que é que está escrito? Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Sabe o que Moisés falou aqui? Senhor, se tu não vais, com todo respeito, esse povo não é problema meu, é problema seu, mas com ele eu não vou. Para onde o Senhor está indo? Sabe por quê, Senhor, eu pedi isso, eu perguntei isso? Porque eu quero te conhecer. Olha o que ele fala: me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça. Senhor, eu não estou nem aí para ministério, não é minha prioridade. Esse povo não é meu, é seu. Então, com todo respeito, dê um jeito. Porque se tu não vais, eu quero saber para onde tu vais, porque é para onde eu vou. Ele deu um checkmate no Senhor. Moisés não estava seguindo, gente, Deus para ser abençoado e próspero. Ele não estava seguindo a Deus para que Deus abençoasse o seu ministério. Moisés estava dizendo: Senhor, o mais importante para mim é te conhecer, é saber o teu caminho, os teus passos, onde te encontrar, e para onde o Senhor for, eu vou. E aí, diante disso, diante de tanta fome expressa, Deus fala para ele assim, versículo 14, todos estão acompanhando? Moisés, tudo bem, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Agora melhorou, sim ou não? Primeiro ele tinha falado que ia enviar o anjo apenas. Agora ele diz: a minha presença vai, e eu vou te dar descanso, vou te dar shalom, eu vou te dar paz. Beleza, Moisés? Quem não quer descanso? Aí Moisés, que poderia ter dito: ok, Senhor, agora melhorou. Beleza, então fechou. Ele volta a dialogar com Deus, como que demonstrando que ainda estava insatisfeito. E ele diz assim, verso 16, por favor: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo,
Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste. Ou seja, além da minha presença acompanhando, eu vou caminhar no meio de vocês. Eu entendo esse diálogo como que Moisés dizendo: Senhor, eu não quero só tua nuvem por cima da gente, eu quero tua presença mais perto no nosso meio. É possível isso? E o Senhor disse: tá bom, Moisés, eu farei isso, porque você achou graça diante dos meus olhos, e porque eu te conheço pelo teu nome. E aí, gente, quando Deus revela que Moisés achou graça aos olhos dele, aí Moisés vai mais além, e aquilo que ele estava tateando, escondendo, agora ele põe para fora. E tudo que ele queria, na verdade, era aonde ele chega aqui. Versículo 18, o que é que Moisés pede? Meu Deus, o Senhor já tinha dito que a presença iria, e que Ele mesmo caminharia. E agora Moisés diz: Senhor, eu ainda quero ir mais fundo, eu quero ver a sua glória. Em outras palavras, eu quero ver o Senhor como o Senhor é. Eu não estou satisfeito com tudo que eu já provei do Senhor. Ele já tinha um chamado, ele já tinha um nome, ele já tinha um ministério, ele já tinha o respeito da sua nação, ele já tinha o respeito dos egípcios, inclusive. Qualquer um de nós talvez já se desse por satisfeito. Moisés não. Havia tanta fome, gente, havia tanto desejo de conhecer mais profundamente ao Senhor, que ele disse: ó Senhor, se eu achei graça, se você me conhece pelo meu nome, então por favor me mostra a tua glória, tudo que eu quero. Então eu te digo, baseado nos versículos que vamos ler já já, em Salmos 27 e Filipenses 3, Moisés era um homem de muitas responsabilidades, muitas atribuições, mas ele só queria basicamente uma coisa, ou havia uma coisa que era prioridade para Moisés. Abra por favor a sua Bíblia no Salmo 27, porque em outras palavras, centenas de anos depois, alguém deseja a mesma coisa que Moisés. Salmo 27. Esse é um dos salmos escritos pelo rei Davi. E nesse salmo, Davi começa dizendo o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Dá a entender, irmãos, que depois da expressão de louvor no versículo 1, o que Moisés escreve aqui tem a ver com um homem passando por aflição e perseguição. Na verdade, se a gente for atentar para a história de Davi, a gente vai ver que a história dele praticamente é uma história de guerras. Ele foi um homem de guerra. Aliás, foi por conta disso que ele não pôde construir o seu sonho de erguer uma casa para o Senhor.
Então ele foi um homem que teve inimigos fora e dentro da nação. Ele foi um homem que passou por muitas perseguições, a começar do rei Saul, o rei antes dele. Um homem que sofreu traição na sua própria casa. Mais de um filho dele desejou o seu reinado. Então, Davi, que tinha muitas responsabilidades como rei, muitas atribuições, que tinha a responsabilidade de governar um povo muito grande, de proteger a nação, e que volta a dizer, que dá a entender que nesse momento, quando ele escreveu esse salmo, estava passando por aflições e perseguições. Ainda assim ele para, e como que saindo fora do que ele estava escrevendo, ele revela o desejo do seu coração, e ele diz assim, versículo 4: uma coisa eu peço ao Senhor, que me livre dos meus inimigos. É isso? Não? Que torne o meu reino ainda mais próspero, que o meu nome entre para a galeria dos grandes homens de Deus, e eu tenha milhares de seguidores no Instagram, que eu tenha um ministério reconhecido nas nações, e milhares de seguidores no Facebook. É isso? Cara, eu sou rei, eu tenho muitas responsabilidades, eu tenho muitas atribuições, eu tenho medos por dentro, mas uma coisa eu peço ao Senhor, e essa coisa eu a buscarei com tudo que sou e tenho. Em resumo, que eu possa conhecer mais dele, que eu possa, essa linguagem, morar na sua casa, para meditar no seu santuário, para contemplar a sua beleza. Em outras versões, para saber os seus caminhos. A mesma coisa que Moisés pediu, gente. Deixa eu ler para ti, como está em outra versão, diferente da que eu estou usando aqui. Ele diz: para que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade e buscar sua orientação no seu tempo. Em resumo, ele queria, ou tudo que ele mais queria, era conhecer ao seu Deus. Tantas coisas que ele tinha para fazer, gente. Ele diz que nesse momento, uma coisa só, ele pediria e trabalharia por isso, buscaria isso. É o que nós começamos a falar nessa noite. Se desejamos fome por ele, vamos precisar entrar num cardápio diferente. Vamos precisar entrar numa dieta espiritual, onde precisaremos deixar algumas coisas que são até listas, mas não convém mais. Uma coisa eu peço, mas Davi sabia que não adiantava apenas orar por essa uma coisa. Ele buscaria. Ele seria um perseguidor da presença, da intimidade, da face do seu Deus. Passa-se os anos, e um outro homem com muitas responsabilidades, ao ponto de escrever que pesava sobre ele a preocupação com todas as igrejas, ao ponto de escrever dizendo: quem não é afligido, que eu também não seja, quem não sofra, que isso também não me toque. Ainda assim, anos depois, ele também falou que era um homem de uma coisa. Abra, por favor, a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. E
já já você vai entender na conclusão por que eu estou falando sobre isso. Aliás, eu vou falar logo porque eu não aguento esperar. Eu entendo que cada igreja, cada ministério, ele tem unções específicas, atribuições específicas, encargos específicos. E não é diferente com aquilo que estamos fazendo ministerialmente nesse tempo, em Recife, nos lugares onde Ele tem nos levado. Porque também temos uma responsabilidade específica, mas há algo que eu entendo que é o chamado que deveria ser prioritário, o número 1, a uma coisa da igreja de forma geral e de cada cristão de forma pessoal, individual. Às vezes jovens me procuram e dizem: Rodrigo, ora por mim, eu quero saber o meu chamado. Eu digo: não preciso orar, já sei. Sério? Qual é o meu chamado? O seu chamado é fazer uma coisa: conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Esse é o nosso chamado primordial, gente. A gente está envolvido com tantas coisas. Eu não vou nem entrar no mérito se Ele te mandou ou não mandou. Nem vou entrar nessa questão. É com você e Ele. Mas uma coisa é certa. Quando Jesus chamou, por exemplo, os seus discípulos, Marcos 3, versículos 13 e 14, diz que em primeiro lugar Ele chamou eles para estarem perto dEle, para o conhecerem seu coração, para ver como Jesus se comportava nas situações, acima de tudo para receber e sentir o amor com que Ele fazia as coisas. Ele não fazia por obrigação, Ele não fazia porque tinha um ministério cristão, Ele fazia porque amava pessoas. E porque Ele amava pessoas, porque ao se relacionar com o seu Pai, dar prioridade à intimidade que Ele tinha com o Pai, Ele recebia mais e mais do coração do Pai. Estou falando de Jesus como homem, que como homem decidiu esvaziar de si mesmo e depender inteiramente do Pai. Então Jesus era literalmente a representação do Pai na terra como homem. Mas tudo que Ele fazia era por amor. Por quê? Porque Ele andava com o Pai nessa terra, porque Ele recebeu do coração do Pai. Jesus era um homem de muitas coisas, mas era um homem de uma coisa só. Assim como Davi, assim como Moisés, que poderia ter pedido qualquer coisa naquele momento da vida dele, mas pediu uma: revela-me a sua glória. E não foi diferente com o apóstolo Paulo. Observe aí, Filipenses 3, a partir do versículo 7. Do versículo 3 ao 6, Paulo está falando quem ele era dentro do judaísmo, o que ele fez com a igreja de Jesus, como ele era mau e como ele perseguiu os cristãos. Mas a partir do versículo 7, ele revela o que para mim era o mais importante da sua vida. Esse é um dos capítulos que eu mais amo do Novo Testamento, porque para mim esse é o raio-x de quem Paulo era, do que era mais importante para ele, do que fazia seu coração bater mais forte. Sim, ele amava a igreja, volto a dizer. Sim, ele tinha uma responsabilidade com cada igreja que ele implantou, ou que ele enviou alguém para cuidar. Sim, ele tinha um zelo e um amor inexplicável pelo seu povo, ao ponto dele dizer: se eu pudesse salvar o meu povo, se eu fosse para o inferno e isso trouxesse salvação para a minha nação, para o meu povo, eu faria. Eu abriria a mão da minha salvação se isso trouxesse salvação para a minha nação. Meu Deus, que loucura! O homem que sabia que o inferno era real, o destino de cada ser vivo após a morte que não passou por Jesus, o inferno com todo o seu tormento eterno,
O inferno que o mundo diz, isso é balela, isso não existe. Isso é coisa de quem quer fazer lavagem cerebral. Ah, é? A eternidade, na eternidade a gente vai ver então. Ah, como bom seria que de fato o inferno não existisse. Mas sim, o inferno existe. Está com a boca escancarada todos os dias, recebendo milhares e milhares de pessoas, porque rejeitaram a Jesus, a mensagem da cruz, o que Ele fez pela humanidade. E ainda assim, Paulo disse: se eu pudesse ir para lá, e isso trouxesse salvação ao meu povo, eu iria. Mas um homem que tinha tanto peso nos seus ombros, tantas responsabilidades, ainda tanto a fazer, ele também disse que uma coisa ele fazia. E ele revela o que é que ele perseguia, e o que é que queimava no seu coração, e qual era a sua grande paixão, e o que ele mais desejava para si mesmo. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, ou seja, tudo que ele conquistou e se tornou no judaísmo, todo respeito, cada posição que ele ocupou, cada conhecimento que teve como um estudante preparando para se tornar um mestre da lei, como aluno de um dos principais, ou talvez o principal mestre do judaísmo em sua época, Gamaliel. Ele pegou tudo isso e disse que considerou como perda, por causa, nas palavras dele, de Cristo. Versículo 8 ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por causa da grandeza desse conhecimento, por causa das maravilhas desse conhecimento que está sobre todo o conhecimento científico, acadêmico, humano, pessoal. Nada que você possa obter de conhecimento nessa terra se compara ao conhecimento sublime, o conhecimento de Jesus Cristo, o conhecimento de experimentá-lo, de andar com Ele, de desenvolver comunhão ao ponto de você ouvir a sua voz no seu interior, de ter a sua vida guiada pelas mãos invisíveis dEle, de entrar no plano que Ele tem eterno para a sua vida, de se apaixonar por Ele, de caminhar, de ler as Escrituras atrás de conhecê-lo, não como um homem histórico apenas, mas a partir daquele homem que foi, você conheceu um pouco mais do coração daquele que é o seu Deus, e de como Ele espera que você se comporte nessa terra. Era esse o conhecimento que fez Paulo pegar tudo que tinha, todos os diplomas, todo o respeito, tudo que ele conquistou, e dizer em relação a esse conhecimento, o conhecimento de Cristo, eu considerei tudo como perda. Mas ele vai mais adiante, ele vai mais profundo. Ele diz ainda assim: por amor do qual, ainda no versículo 8, por amor de Cristo, então, eu perdi todas as coisas. E quantas coisas ele perdeu? Amigos, respeito. Eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo. O que você deseja ganhar? Versículo 9: e eu quero ser achado nele. Eu não quero ser achado no mundo. Eu não quero ser achado na roda dos caras do momento. Eu não quero ser achado entre os astros do mundo do show business. Eu não quero ser encontrado na roda dos músicos, dos cantores mais famosos do mundo. Eu não quero ser encontrado na roda dos religiosos mais respeitados do mundo. Eu quero ser encontrado nele. Eu quero ser achado em Jesus. Irmão, explique melhor isso.
Não consigo. Não posso. Eu só sei que eu também quero ser encontrado nele. Eu só sei que quando ele vier encontrar-se com a sua igreja, eu quero ser encontrado em Jesus. Eu não quero ser encontrado em nenhum outro lugar de frieza, de indiferença. Eu não quero ser encontrado com um diploma universitário na mão e com um coração desviado, frio, incrédulo, ateísta. Eu quero que quando ele venha, ele me encontre num lugar de obediência, num lugar de submissão, num lugar ainda de busca por ele. Eu quero chegar na minha velhice e dizer como Paulo: eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Ele. Antes de morrer, Paulo ainda disse a Timóteo: Timóteo, vem e traz os pergaminhos. Ou seja, eu quero estudar ainda, porque eu quero conhecer mais e mais do meu Deus, também através de sua palavra. 2 Timóteo 4. Mas voltando ao versículo 9. Aliás, agora é o versículo 10. Aí ele fala: para o conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido, versículo 12, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, eu prossigo para conquistar esse conhecimento. Irmãos, verso 13: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele repete isso: mas uma coisa eu faço. Porque tudo que Paulo mais queria era uma coisa. Aí ele traça uma estratégia para ter essa uma coisa: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. CCA. Vocês já observaram o que é que há no centro? Eu não sei se chama logotipo, logomarca. Logomarca. O que é que há no centro da logomarca de vocês? Pelo menos para mim isso passa uma coisa. Então, vocês têm um alvo. Sim? Sim. Eu estou aqui nessa noite chamando de volta vocês como ministério, como casa, como igreja nessa cidade, só para lembrar: vocês têm um alvo. E pela própria identidade de vocês e pelo que eu conheço de vocês, eu acredito que o alvo se resume em conhecer a Jesus. Então nessa noite eu chamo de volta para esse alvo. Era o alvo do apóstolo Paulo em Filipenses 3, era o que ele estava dizendo: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, porque tudo que eu quero é conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, tornando-me com ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição. O Espírito está chamando vocês, e continuem fazendo as muitas coisas que vocês têm feito, mas que vocês sejam também uma casa de uma coisa só. Porque no que diz respeito ao conhecimento de Cristo, ele não pode competir com as demais coisas. Eu não fui chamado para pregar, eu não fui chamado para interceder, eu fui chamado em primeiro lugar para conhecer a Cristo. Esse é o meu alvo.
E tudo que eu precisar, e eu quero deixar isso para vocês, tudo que for mister, que for necessário eu deixar para trás em relação a isso, eu vou precisar deixar. Tanto as minhas vitórias, porque já ficaram para trás e eu não posso ficar preso a elas, porque os melhores dias não são os que foram, os melhores dias estão por vir. Como as minhas derrotas, porque elas também não podem me parar, porque eu já aprendi com Moisés que o segredo não está em mim, o segredo é Ele indo conosco. Portanto, que nesse tempo de aniversário se feche um ciclo, e aquilo que precisa ficar para trás, a partir de hoje à noite fique para trás. Que se feche esse capítulo, e que o que precisa ficar para trás, fique para trás, e que se abra um novo capítulo, com o aniversário de 12 anos, e que nesse tempo vocês prossigam para o alvo de vocês. E acredito, novamente eu digo, que o alvo maior de vocês, a uma coisa dessa casa, desse ministério, é conhecer a Jesus Cristo. Para que a partir desse conhecimento queimando no coração de vocês, vocês o façam conhecido. Vai evangelizar? Estude as 1014 regras para o evangelismo eficaz. Ah, mas eu não tenho tempo, irmão, para isso. Não tem? Então vou deixar apenas aqui importa. Tenha um coração apaixonado por Jesus. Qualquer pessoa que tem um coração aquecido e apaixonado por Jesus, ele está habilitado para falar de Jesus. Mas a pior coisa é ouvir de Jesus de alguém que não o conhece. Parece um desfavor. Então, meus amados, novamente falo as mesmas coisas. Isso não me desgosta, e é segurança para vocês, parafraseando Paulo. Vocês têm um alvo. Portanto, esqueçam e deixem para trás aquilo que precisa ser deixado hoje. Avancem para as coisas que estão adiante de vocês. Mas não se esqueçam que as coisas não podem concorrer com uma coisa. Nessa noite Ele está renovando o chamado de vocês para conhecerem a Ele, para terem o coração aquecido por Ele, por desejarem acima de tudo experimentar, como Davi também disse e chamou-nos: ó, provai e vede o quanto o Senhor é bom. Fique de pé, por favor. Marcos e Cris, eu tenho um texto para vocês. E aqui eu não falo como pai, senão como um amigo e como um irmão mais velho, espiritualmente falando. Eu quero deixar para vocês 1 Timóteo 1, versículos 18 e 19, que diz assim: este é o dever de que te encarrego. E eu vou só mudar e vou dizer: ó, meus irmãos, Marcos e Cristiane, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O que é que nós falhamos muitas vezes em fazer? E eu quero encorajá-los a não cometer esse erro. Primeira coisa, a gente recebe profecias e muitos de nós nem sequer registram. Mas a fim de que elas se cumpram, era o que Paulo estava dizendo, ensinando a Timóteo. Timóteo, pega aquelas profecias que você já recebeu, e Timóteo, guerreia até que elas se cumpram. Você precisa orar, interceder, guerrear nas regiões celestiais e muitas vezes até jejuar, para que tudo aquilo que Deus falou para vocês se cumpra. Anote essas palavras, coloquem, isso é uma sugestão, lógico. Coloquem quando vocês estiverem nas reuniões de oração. Mas nós não estamos tendo reunião de oração, então provoca reuniões de oração. Ah, mas não vem, só vai vir 2 ou 3, é sempre assim. 2 ou 3 já é suficiente para ele estar. Coloca os alvos de oração. Coloca para que fique claro até para quem passar correndo.
como ele disse a Abacuque, e guerreiem, e orem, e intercedam, porque vocês chegaram num ponto. E aqui me vem algo no espírito. A filha de Jairo morreu, e ela tinha quantos anos? 12. Mas também com 12 anos ela ressuscitou. O que eu quero dizer com isso? Os 12 anos de vocês, eu sinto no meu espírito que é o encerramento de um tempo, e se abre para um tempo onde Ele vai estar ressuscitando algumas coisas que precisam ser ressuscitadas. Mas o chamado de vocês, primordial, e eu sei que vocês sabem disso, é de fato atingir o alvo de conhecer a Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, Centro Cristão de Adoração, adore, 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 adore. Ah, pastor, mas a adoração está demorando tanto na igreja. Adore, a igreja não é para ti, a igreja é para Ele. Ah, mas eu não estou me agradando. Sinto muito, a igreja não é para ti, é para Ele. Centro Cristão de Adoração, que o alvo de vocês hoje, amanhã, semana que vem, ano que vem, nos próximos 12 anos, seja conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a comunhão do seu sofrimento. E quem deve ser atraído será. E quem não está em direção a esse alvo, Ele tirará. Porque a igreja é dele. Combatam firmado as profecias que vocês já receberam. Bom combate. Registrem, anote, guerreiem por elas, porque aquele que as liberou é poderoso para cumprir cada uma das suas boas promessas. Elas não cairão em esquecimento. A gente pode até esquecer, Ele jamais. Suas palavras não voltam vazias. Passará céu e terra, mas as minhas palavras não passarão. Xialabra Santa Labas. Levante suas mãos. À medida que vocês cresceram, os níveis de guerra cresceram. E se a glória dele, se o desejo deles, de vocês, for o mesmo que era o de Moisés, provar da glória dele, e à medida que a glória dele manifestar, nenhum dos inimigos conseguirão lhes resistir. Aumentem a intensidade. Que se levantem novos líderes para ajudar os que já estão na linha de frente, na sobrecarga de guiar o povo à terra prometida. Levante suas mãos, por favor. Renovar o fogo do altar. Essa é uma noite de renovarmos o fogo do altar. Pastora Cristiane abriu a reunião da manhã e da noite falando sobre remover as cinzas. Sim,
o altar que já queimou até hoje, glória a Deus por isso. Mas remove as cinzas e prepara o altar. É tempo de um novo fogo ardendo. Ah, mas já provamos dias de glória nessa casa. Glória a Deus por isso, mas já passou. É tempo de uma nova unção. É tempo de adentrarem no novo tempo. Se alguém nessa noite aqui tem genuinamente uma fome pelo Senhor, eu quero te chamar aqui na frente. Salmo 27. Davi disse: uma coisa eu faço. Hey. Salmo 103, versículo 7. Diz que a oração de Moisés foi atendida. Salmo 103, versículo 7 diz: e o Senhor revelou